Fernando Nakagawa para a gente repercutir essa entrevista. E eu achei interessante, Naka, quero ouvir seus pontos, mas eu achei interessante que ele falou, olha, eu vim aqui, eu entrei nessa história para defender a competência do Banco Central, do TCU, para entrar, sim, fazer esse tipo de inspeção. Quer dizer, ele foi ali meio como um representante institucional. Quando perguntam se dá para reverter a questão da liquidação do Banco Master, ele, não sei, ele foi sabonetando ali, digamos assim. E eu achei interessante que perguntaram, mas se não vai reverter, se não pode reverter, ou se eventualmente não reverter, o que o TCU pode fazer então? E aí ele falou um negócio, Naka, que ele falou, olha, não, pelo histórico, muitas decisões, tem muita coisa, mas ele falou assim, pelo histórico, pode até prever a responsabilização do presidente do Banco Central. Me assustei um pouco com essa fala, mas enfim, quero ouvir aqui toda a sua análise, Naka. Acho que dá para esse ponto é realmente muito interessante, esse que você destacou. Foi ali na pergunta da Marta Beck, né, repórter da Bloomberg, que perguntou, olha, se o senhor está dizendo que não tem nenhum problema, então por que continuar com essa história? E ele faz essa menção a uma possível responsabilização do presidente do Banco Central e lembra que o TCU já esteve vasculhando documentos e processos relacionados a outras liquidações, como é o caso do Banco Pan-Americano. E aí é preciso fazer uma ressalva muito importante, porque no caso do Pan-Americano, por exemplo, houve dinheiro público envolvido, porque a Caixa aparecia como sendo uma dos envolvidos. O que não acontece neste caso do Banco Master. É absolutamente entre privados. O banco é privado, as operações foram com entes privados, os investidores são privados, não há, até onde se sabe, dinheiro público, a não ser, e aí sobre isso o TCU nunca falou nada, que é o dinheiro de fundos de investimento, fundos de pensão ligados a estados e municípios. Sobre isso o TCU nunca levantou um dedo para falar sobre isso. Me pareceu muito que foi uma entrevista coletiva para o TCU levantar a bandeira branca, dizendo, olha, eu não quero ter dificuldade, não quero ter problemas com o Banco Central. A frase que com todo o respeito que o presidente menciona, o BC quer o selo de qualidade do TCU, a segurança jurídica do TCU. O Banco Central nunca precisou disso. O Banco Central, ele é a entidade, o órgão, que tem como responsabilidade a supervisão bancária e cabe a ele trabalhar para a segurança do sistema bancário brasileiro. Não há uma segunda instância em termos de atividade bancária. Aí, outro trecho que me chamou muito a atenção foi quando um dos colegas perguntou, o senhor, durante esse processo, o TCU, o ministro Jonathan e o senhor mencionaram uma preocupação como sendo a liquidação uma medida extremada. E ele repete, vejo como uma medida extremada, mas não vejo como competência do TCU para fazer algo. Então ele continua batendo na tecla de que foi uma medida extremada. E aí, só para terminar, ele volta. Aí a bandeira branca, por que ela aparece? Né? Ele repete que o TCU não pode reverter a liquidação e diz que entendo que afasta a possibilidade de uma medida cautelar. Então, aquelas ameaças que o TCU, seja institucionalmente ou seja via ministro Jonathan de Jesus, havia indicado que há a possibilidade de uma medida cautelar e de uma possível reversão da liquidação, as duas ameaças foram retiradas pelo presidente Vital do Rego. Ele disse que essas duas hipóteses, uma perde força, que é a medida cautelar, e a outra não haveria legalidade nesta decisão, não cabe ao TCU tratar desse assunto. Me parece que ele usou esta entrevista para botar a bola no chão, para tentar fazer com que o TCU volte ao seu quadrado. Me pareceu muito isso. E até pelo tempo da reunião, a reunião teve 28 minutos. É um tema absolutamente árido, complexo, sobre o qual o TCU, como instituição, levantou inúmeras dúvidas e o tema é resolvido em 28 minutos. Me parece muito mais uma reunião para pedir desculpas do que para qualquer outra coisa. Então, me parece que o TCU levantou a bandeira branca nesta segunda-feira.